São tempos difíceis para os sonhadores, exceto para vocês que seguem meu canal. Até porque hoje é dia de falar de cinema e arte. Nós vamos falar sobre o filme Amélie Poulain, que é um filme francês do ano de 2001, e vamos falar sobre Renoir, o pintor Pierre Renoir. Vem comigo! Então, pessoal, como vocês podem ver, mais uma vez eu estou usando uma camisa com arte, com uma obra de arte impressa nela. Mais uma vez, é uma camisa que quem me deu foi a Milene, né, da Sirius Artes. Vocês lembram? No vídeo anterior eu falei sobre essa loja, Sirius Artes. E por que eu estou com essa camisa? Essa camisa daqui, como vocês podem ver, é uma obra do Renoir, o mesmo pintor que fez a pintura daquele vestido que eu estava usando no vídeo passado. E esse quadro daqui se chama O Almoço dos Barqueiros. O Almoço dos Barqueiros ou O Almoço dos Remadores. E vocês podem se perguntar assim, mas o que Renoir e O Almoço dos Barqueiros tem a ver com o filme de Amélie Poulain? Vocês vão ver que tem tudo a ver. Segue comigo. Gente, esse filme é de 2001, por sinal ele tá fazendo aí, ele fez 20 anos agora, né, no ano de 2021 que passou. E por que ele é um filme assim que fez tanto sucesso, um filme que já tem 20 anos, ele virou um filme cult? O filme, ele é muito delicado. E por que ele é muito delicado? Porque ele fala sobre os pequenos prazeres da vida. Ele fala sobre detalhes e a câmera foca também em detalhes. Além disso, ele se passa em Paris. Pronto, só nessa o filme já ganhou 10 pontos. E ele é muito, como é que eu posso dizer? Ele é muito inocente, porque a personagem é muito inocente, é muito romântica. E a música do filme é maravilhosa. O compositor, o nome dele é Ian Tiersen. Todas as músicas que ele compôs para esse filme são... Olha, gente, mas eu fico escutando isso para poder trabalhar, para escrever as minhas histórias. Qualquer coisa que vocês possam imaginar, eu tô com o Ian Tiersen tocando. Ou do filme Amélie Poulain, ou do outro filme, que também a música é maravilhosa, obviamente porque é dele, que é o Adeus Lenin. Mas além da música ser maravilhosa, o Adeus Lenin é outro filme que eu quero trazer aqui pra vocês, que é um filme que eu amo de paixão, amo. Amélie Poulain é um filme francês e o Adeus Lenin é um filme alemão. Por sinal, tem dois filmes alemães que eu adoro, que é o Adeus Lenin e o A Vida dos Outros. Vou falar sobre esses filmes aqui porque eu também quero falar sobre o filme no meu canal. Então nós temos um compositor maravilhoso, com músicas incríveis, nós temos Paris como cenário, nós temos uma personagem inocente e romântica e uma história agradável e divertida de ser assistida. Que história é essa? A personagem da Amélie, ela é uma personagem, digamos, sui generis. Por quê? Eu não vou falar mal de francês aqui não, porque não é o meu dia de falar mal de francês, que depois quando a gente for falar sobre o Emily em Paris, a série do Netflix, a gente fala mal dos franceses. Houve um problema ali na criação da Amélie. Desde que ela nasceu, ela não tem muito contato com o pai e com a mãe. Contato físico mesmo. Embora o pai e a mãe estejam ali com ela o tempo todo. Por que isso? Porque tanto o pai quanto a mãe tinham algum problema, digamos assim, emocional, digamos até mesmo psiquiátrico. O pai não tocava na filha em hipótese alguma, ele era um médico, nunca pegava a filha no colo, fazia carinho, dava beijo, nada, nunca. E aí, só que como ele era médico, de tempos em tempos, ele pegava a menina e ele mesmo fazia o exame, que é outro erro, né? Que você, quando é médico, você não pode ser médico da própria família, muito menos do seu próprio filho, né? O seu pediatra do seu filho. Bom, e aí quando ele ia fazer o exame na Amélie, o coração dela estava sempre muito agitado. Por que ele estava descompassado e agitado? Porque era o único momento que o pai estava encostando nela, né? E ela tinha essa carência. Então, por causa disso, o pai assumiu que ela tinha um problema cardíaco. Então, por essa razão, por ela ter um problema cardíaco, ela nunca foi à creche, ela nunca foi à escola, né? E era a mãe dela que ficava ensinando ela. Obviamente, uma criatura como essa de pai, vocês podem imaginar que quem aceitou se casar com um homem desse, teve uma filha com um homem desse e continua casada com um homem desse, também deve ter algum problema, e ela tinha, né, a mãe da Amélie tinha. Ela tinha uma ansiedade, assim, que era latente, você via. Podia ficar nervosa muito fácil, nessa eu até me identifico. Só que um dia essa mãe morreu de um jeito bizarro, e o filme, ele tem uma narrativa um pouco bizarra, né? Por sinal, o filme, ele é todo narrado. Ele não só te mostra imagens, mas existe um narrador que fala: não, daqui a 48 horas a vida de Amélie Poulain vai mudar totalmente. Ele vai narrando as coisas que estão acontecendo. Amélie Poulain encontra uma caixa no seu banheiro.
acontece tal coisa em Amélie Poulain, acontece isso. O pai de Amélie Poulain nunca tocava na menina. Então, quando ele vai narrando as coisas. O filme é tão inocente, mostra ela criança, parece que seu pai ou sua mãe, ou alguém que você gosta muito, tá lendo um livro pra você, tá lendo um livro infantil pra você. É bem legal. Qual é o jeito bizarro que a mãe dela morre? Aqui é spoiler. Vocês entraram nesse vídeo que é pra assistir spoiler, e o vídeo já tem 20 anos. Nem é mais spoiler, tá? Você é um atrasado. Uma pessoa se mata, se joga lá de cima, não lembro se era um prédio, se era uma igreja, acho que era uma igreja, e cai bem em cima da mãe da Amélie, e a mulher morre esmagada. Muito bem, então a Amélie está entregue agora a esse pai, ela vive agora com esse pai, sem sair de casa, sem a escola, né? É o pai que vai cuidar da educação dela, e ela fantasia muito o mundo, é óbvio que ela fantasia o mundo. Ela não tem contato com ninguém, ela só tem contato com aquele pai. Esse pai, obviamente, também não tem muitos amigos, e o filme também mostra isso, né? Mostra que falece o amigo um dos amigos do pai dela, e aí ele vai lá apagando com a borracha o nome e o telefone desse amigo da caderneta de telefone. E só essa cena de mostrar a câmera focando na borracha que apaga o nome e o telefone dessa pessoa que morreu, já mostra que é um filme que foca em detalhes. Às vezes um detalhe, a filmagem de um detalhe demonstra muita emoção. E tem várias pequenas coisas que o filme gosta de dar um close muito grande. Às vezes é até mesmo no coração batendo da pessoa. O filme mostra como se você estivesse vendo o coração por dentro batendo. Parece uma fábula, parece um livro de criança, um desenho de criança. Bom, gente, então como a Amélie nunca teve muito contato com pessoas, ela tirava, nem mesmo com o pai, né? Ela tirava a alegria dela de pequenas sensações na vida, né? Sabe quando você assopra aquele dente de leão que vai se espalhando? Ou então você, aí uma coisa que eu adorava também em criança, eu adorava passar a mão naquela plantinha, que é a dormideira ou a sensitiva, que você encosta e ela fecha. Eu acho aquilo lindo. Isso o filme não mostra, isso aí sou eu sendo a Amélie, tá? Mas mostra ela com dente de leão. Outra coisa que mostra ela adorava botar a mão dentro de sacos cheios de grãos. Sabe aqueles sacos assim de café, ou de ervilha, ou de feijão? Ela adorava aquela sensação da mão afundando ali dentro, pequenas sensações. Muito bem, mas aí a Amélie, quando ela cresce, quando ela vira adulta, ela dá adeus ao pai e ela vai morar sozinha, vai trabalhar em um lugar e vai morar sozinha. É claro que ela não tem grandes ambições, ela também não teve uma formação muito boa, né? O pai dela não é nenhuma universidade, ela no máximo conseguiu fazer aí um primário, um secundário, né? Com a educação que o pai conseguiu dar a ela. Então ela vai trabalhar num café em Paris, num café em Montmartre. O vídeo anterior foi sobre Montmartre, vou botar o vídeo aqui em cima, né? O link aqui em cima e o link aqui embaixo. Outra coisa, o filme da Amélie Poulain, infelizmente vocês não conseguem achar no Netflix, porque ele não tá no Netflix, nem tá na Amazon Prime, mas ele está aqui no YouTube. Também é o meu momento de colocar o link de Amélie aqui em cima e aqui embaixo. A gente tem muita empatia pela Amélie, até porque ela também tem muita empatia pelas pessoas. Ela é uma personagem muito legal, né? Sem olhar se a pessoa é rica, pobre, se a pessoa tem alguma posição social muito alta, não. Qualquer pessoa, ela se importa. As pessoas que trabalham com ela no café, que também não tem nenhum miliardário ali dentro, nem mesmo a dona do café é uma pessoa rica, né? É um café assim que vai vivendo... daquele jeitinho parisiense. E por sinal esse café, ele existe de fato, o café Os Dois Moinhos, né? Ele existe até hoje lá em Montmartre. Ele foi usado para filmagem, tanto a parte externa quanto a parte interna, e virou uma sensação por causa do filme da Amélie Poulain. Quem vai a Montmartre, lembra que eu falei no vídeo passado sobre os pontos turísticos de Montmartre? Eu poderia ter falado sobre o café da Amélie Poulain, mas não falei. Até porque ele é uma espécie de pega turista, a comida lá não é uau, que sensacional. Muito bem, a Amélie mora num apartamento assim, bem pequenininho e bem antigo. O filme se passa em 1997. Ele foi feito no ano de 2001, mas a história se passa em 1997. Como é que a gente sabe disso? Porque o filme passa na televisão uma reportagem sobre a morte da princesa Diana. Vocês sabem que a princesa Diana morreu no dia 31 de agosto, né? Não foi no último dia de agosto? Num acidente de carro em Paris. Ela leva um susto quando ela vê essa reportagem na televisão, deixa cair alguma coisa no chão, essa coisa bate no rodapé do banheiro. Acontece que o apartamento é das antigas, é um apartamento da década de 20, da década de 30, vocês podem imaginar o tempo que tem esse rodapé. O rodapé solta.
Até porque é um rodapé que já estava mais ou menos solto, porque o antigo morador deste apartamento, na década de 50 ainda, era uma criança que morava ali e resolveu esconder dentro desse buraquinho uma caixa cheia de brinquedinhos, para você ver como é que o filme é delicado e como é que o filme foca em detalhes. A Amélie, e outra coisa também que vocês têm que ver junto comigo, a Amélie não teve uma criação normal. Obviamente que as coisas que acontecem na sua infância impactam a sua vida, impactam a sua vida adulta e impactam para sempre. É o jeito que você vê o mundo, é o jeito que você interpreta o mundo, é o jeito que você se coloca no mundo. E o jeito da Amélie é esse, de pouco contato humano, não sabe estabelecer contato humano muito bem feito, não sabe conversar longas conversas, olhar olho no olho, ela tem... Mas assim, apesar disso, ela sente muito pelas pessoas, ela tem muita empatia pelas pessoas, ela só não tem muita comunicação, mas ela gostaria muito de ter mais conexão, inclusive com as pessoas. E se vocês pararem para pensar, a conexão que ela tem com as pessoas é de fato a mais profunda, porque ela se preocupa com as pessoas num nível, mas num nível que talvez ninguém se preocupe mais com você do que daquela estranha menina chamada Amélie Poulain. Então o que ela faz? Ela quer ser altruísta, ela quer ajudar as pessoas e não quer que ninguém jamais saiba que é ela. Ela às vezes se imagina como sendo Zorro. Então ela fala assim, eu vou descobrir quem morava nesse apartamento, a criancinha que morava nesse apartamento, que hoje em dia deve ser um senhor de idade, né? Que deve estar na casa de 60 anos, por aí. Vou descobrir quem é e vou devolver essa caixinha de brinquedos. E se ele se emocionar em ver essa caixinha de brinquedos, eu vou saber que eu fiz uma coisa boa, que o mundo é bonito, que as pessoas têm sensações lindas lá dentro e que eu vou ter feito bem e eu vou querer fazer isso para sempre. A Amélie, ela bola um jeito de devolver essa caixinha. É claro que para isso ela vai batendo na porta de outras pessoas que moram naquele prédio já há bastante tempo. E aí eles falam, quem morou nesse apartamento foi a família fulana de tal, eles tinham um garotinho, E depois ela descobre que esse garotinho já é um senhor, e ela devolve a caixinha de uma forma anônima. E aí quando ele encontra a caixinha, um mergulho que ele tem na infância dele, as sensações boas e ruins, né, gente? Porque a gente não vai romantizar a vida. A vida é feita de momentos bons e ruins, e às vezes na infância a gente também passa por umas coisas bem horrorosas. No entanto, é a sua história. E ele fica maravilhado com aquilo, porque aquilo tudo volta, as coisas boas e as coisas ruins. E volta essa ideia de que ele viveu, né? E de fato ele viveu muito mais do que a Amélie vive. Por mais que vocês vão ver que ele teve alguns momentos ruins na escola, que ele sofria bullying e tal, mas pelo menos ele ia à escola, né? Ele tinha muito contato com as pessoas. Às vezes o contato com as pessoas te fere, e ele de fato estava bastante ferido, ele já era um velho mais amargurado, né? E aquela caixinha da Amélie vai deixar ele um pouco mais alegre, um pouco mais iluminado. Mas pelo menos ele viveu, né? Coisa que a Amélie não tá vivendo. E isso é uma das coisas que o filme vai mostrar. Muito bem, então a partir disso, ela começa a querer fazer altruísmo com várias pessoas. E aí o filme segue. Tem um moço lá embaixo que ajuda, lá embaixo que eu falo na rua, embaixo do prédio dela, tem uma banca de frutas e de verduras que tem o dono, e esse dono, ele tem um ajudante que é um rapaz que claramente tem algum problema. Algum problema cognitivo, tá? A gente não pode dizer, não é nenhuma síndrome nem nada, mas ele tem algum problema cognitivo, às vezes foi algum problema no parto, mas ele é um pouco mais lento. Eu acho que ele tem o braço um pouco com algum problema de locomoção também no braço, ele às vezes deixa cair algumas coisas no chão, mas esse dono esse verdureiro que é dono dessa banca, esse menino trabalha para ele e tá sempre falando mal do rapaz, né? De que é lerdo, de que é burro, de que é retardado, de que é isso, que é aquilo. E a Amélie fica chocada com aquilo, né? Então ela quer ajudar esse rapaz. E ela ajuda, de algumas formas, né? Além disso, tem a senhora que mora no andar de baixo dela. Ela mora no térreo até, eu acho. A senhora que mora lá há muito tempo, que o marido fugiu com outra mulher. Na Argentina, inclusive, olha só. Fugiu contra a mulher. E a Amélie, olha, gente, o filme é muito interessante, é muito delicado e muito engraçado, inclusive, porque vai mostrando diversas formas que a Amélie vai criando
para poder ir alegrando a vida dessas pessoas, né? E o que ela fez com essa senhora que mora no térreo, ela fez com que, olha só, ela reescreveu a história dessa senhora. Ela fez com que o marido não a tivesse abandonado. Só vocês vendo o filme para vocês entenderem como que ela conseguiu fazer isso. Mas ela também, digamos que a Amélie também trabalha com ficção. Só que, aí é que vem agora a conexão com o Renoir, né? Com o pintor Renoir. Nesse prédio da Amélie, existe um senhor que mora na frente, eu não sei se é o prédio da frente ou se o prédio faz um U, mas é vizinho dela, que é conhecido como o Homem de Vidro. É um senhor de idade que tem um problema ósseo. Que problema ósseo? É desses ossos que quebram fácil, né? Então, por causa disso, ele vive dentro de casa e não sai de dentro de casa. E a casa dele é toda acolchoada, a cadeira onde ele senta é acolchoada, as quinas da parede são acolchoadas, que se ele bater ele não quebra. E como ele vive dentro de casa, e vocês sabem que 1997 é uma época ainda que não tinha muita internet, até tinha, já estava começando, mas não tinha ainda essa história de muita gente com computador, muita gente com internet, celular, e não tinha Netflix, essas coisas, né, on demand, para você ficar assistindo. Então, ele era um senhor que resolveu fazer a vida dele fazendo cópias de obras de arte. Ele era um pintor, né, que vendia cópias de obras de arte. E esse quadro daqui que vocês estão vendo, o Almoço dos Barqueiros, era um quadro que ele fazia todo ano, ele fazia né, pelo menos um desse quadro. E porque amava muito essa pintura. E já fazia 20 anos, ou seja, quando a Amélie entrou no apartamento dele, já era o 20º quadro que ele estava fazendo. Normalmente quem dá papo para Amélie são essas pessoas que a vida castigou muito, né? E que pouca gente conversa com elas, e a Amélie conversa com elas, daquele jeito muito particular da Amélie. E aí, o Homem dos Ossos de Vidro vai mostrando para a Amélie as pessoas que fazem parte desse quadro. Vocês sabem que os impressionistas, eles tinham um dos movimentos, uma das ideias deles era de pintar ao ar livre. Por que pintar ao ar livre? Porque eles queriam pintar a vida em movimento. A passagem da luz, a passagem do vento, a natureza se modificando, os relances de felicidade na vida de alguém, do vento passando, as gotículas de água na onda do rio ou do mar, né? Então, por causa disso, houve um grande movimento de ir à natureza pintar. E os arredores de Paris foram locais muito privilegiados pelos impressionistas. Vocês sabem que a região da Normandia, sobretudo as praias da Normandia, foram regiões muito privilegiadas, não só por impressionistas, mas outros que chegaram a conviver com eles e que não eram impressionistas. Mas os impressionistas iam demais a esses lugares. Então, por exemplo, você tem um pintor chamado Boudin, que ele tem inúmeros quadros de marinha. E quando você vai a Honfleur é uma cidade na Normandia, você encontra assim, porque ele pintava muito a paisagem de Honfleur. Então você encontra inúmeros cartões postais ainda à venda com os quadros dele, quadros de marinha mesmo. Ele pintava barco, pintava pescadores e pintava muito, muito, muito um novo hábito parisiense aí da segunda metade do século XIX, que era esse hábito do turismo praiano, do turismo de natureza. A gente pode dizer para vocês aí que o turismo ele se desenvolve muito no século XIX, sobretudo a partir da segunda metade do século XIX. Com base no quê? Com base numa coisa que é do século XIX, é uma inovação do século XIX, pelo menos o desenvolvimento em larga escala, que é o trem, as linhas de trem. Isso facilita muito a locomoção. Antes do trem, quando você está no século XVIII, no século XVII, no século XV, não importa, você vai na Idade Média, não tinha trem. Então, para você percorrer longas distâncias, você tinha que ir a cavalo, numa carroça, você tinha que ir andando, ou você pegava um barco para fazer uma navegação costeira e ir chegando em algum lugar. Quando você tem o trem, você chega em algumas localidades muito rápido. Então, assim, o turismo se desenvolve muito por causa disso. E aí você tem cidades turísticas que são balneários. E na Normandia, então, tem demais. Você tem Deauville, que fez muito sucesso. Você tem Honfleur, que também fazia muito sucesso. Só que você não precisava chegar até a Normandia. O simples fato de você ir margeando o Sena
ali bem próximo de Paris, já era um grande programa das famílias. Aí você nem precisava tirando férias, né, para você ir fazer esse tipo de turismo. É uma coisa que você fazia no final de semana, por exemplo, um passeio que você fazia ali nos arredores de Paris. E tem algumas cidades que fizeram bastante sucesso ali nos arredores. Então tem alguns quadros de vários dos impressionistas que retratam justamente isso, essa vida turística ou de lazer de final de semana na natureza, seja nos arredores de Paris, ou seja ali nas praias da Normandia. Ou quando você vai avançando ainda mais no século XIX, vai chegando aí no século XX, até mesmo as praias do sul da França. Eu falei para vocês que Renoir chegou a se mudar para o sul da França, né? Morava perto do mar. Que mar? Aí já era o Mediterrâneo, porque era lá no sul da França, né? Em busca do calor, de novas luzes, de novas cores, de uma iluminação mais forte. Bom, então quais são os quadros que vocês mais famosos? Assim, esse daqui que vocês estão vendo do Renoir, que é o Almoço dos Barqueiros, mas você também tem o próprio Renoir, ele já tinha pintado os barqueiros em Chatou. O nome da cidade é Chatou, não é Chateau. Chateau quer dizer castelo. Chatou, que é o nome da cidade. Essa cidade, Chatou, ela fica a 14 quilômetros de Paris, ou seja, é muito perto. E você chega nela pelo Sena, você faz uma viagenzinha de barco até chegar ali, né? Ou você pode ir de trem. Então você também tem a cidade de Bougival, que era outra cidade também nos arredores de Paris, que eles iam muito. E é na cidade de Bougival que o Renoir vai pintar aqueles quadros da dança. São 3 quadros da dança. Uma que se chama A Dança na Cidade, e é uma dança num baile em Paris, um baile noturno em Paris, por isso que se chama A Dança da Cidade. Você vê as roupas que eles estão usando, vocês vão ver que é um baile formal. E você tem outros 2 bailes que ele pinta, que um que se chama o baile no campo, né? E o outro que se chama o baile em Bougival. Mas as 2 pinturas, tanto o baile no campo quanto o baile em Bougival, foram pintadas ali em Bougival. Por quê, gente? Porque é uma coisa até que eu já fiz nos meus vídeos, vou botar o link aqui em cima e o link aqui embaixo, naquele vídeo que eu falei pra vocês sobre os bailes que eu fui lá em Paris, que era uma atividade educativa dentro do Museu d'Orsay, e me foi explicado sobre os bailes que existiam, bailes públicos que existiam nos arredores de Paris, né? E esses bailes públicos eram uma alegria danada, as pessoas iam, porque era aberto a todo mundo. Ou então, se não era aberto a todo mundo, o pagamento era baixo, né? Porque era um bilhete que você pagava para você entrar. Se você parar para pensar, em Montmartre, aquele outro quadro que estava no vestido que eu estava usando no vídeo passado, que é o baile no Moulin de la Galette, é um baile dentro, né, dentro das dependências do Moulin de la Galette, que era o que? Um cabaré, mas ele é aberto a todo mundo também, né? Porque você paga o bilhete que você tem que entrar lá no cabaré, no Moulin de la Galette, e você vai lá, entra e dança. É diferente de um baile particular do ministro fulano ou da Dondoca Beltrana, que aí não é todo mundo que pode entrar. Esse quadro aqui que vocês estão vendo, né, o Almoço dos Barqueiros do Renoir, ele foi pintado em 1881 num restaurante que ficava ali em Chatou. Ele fica numa ilhazinha nessa região de Chatou, essa que fica aí a 14 quilômetros de Paris, ali na borda do Sena, na beira do Sena. E é um restaurante que se chamava Fournaise, Maison Fournaise. Esse restaurante ele tinha 2 andares e ali em cima, no segundo andar, tinha uma varanda que dava ali para o Sena, né? E se vocês repararem, é um quadro que está sendo pintado no verão, né? Você vê pelas poucas roupas que os remadores estão usando, mesmo que não fosse um alto verão, um dia de muito alta temperatura, como os caras ficaram remando, eles estão com calor, né? É diferente das mulheres que não remaram, então com um pouco mais de roupa, e até porque são mulheres, elas sempre estiveram com mais roupa, né? Sobretudo de dia. Vocês sabem que de dia, vocês que já viram meus inúmeros vídeos sobre moda no século XIX, que de dia a roupa das mulheres é manga comprida, gola, né, fechada, sem muito decote, chapéuzinho, né? Vocês sabem de tudo isso. É à noite que elas estão mais decotadas. Aí você vai me perguntar, puxa, mas justo de dia, no verão, é que vai estar toda vestida? E é de noite, quando é mais fresquinho, vai estar mais decotada?
Vocês já conhecem, já viram meus vídeos sobre isso? O tecido no verão é mais leve, é melhor às vezes quando o sol tá forte você está com um tecido leve te cobrindo inteira do que você estar com a sua pele exposta ao sol, pegando o sol. Naquela época não tinha protetor solar, né, minha gente? Então, isso é uma coisa que vocês veem até com os beduínos no deserto até hoje, que usam roupa de manga comprida para se proteger do sol. Vocês já conhecem sobre moda histórica comigo aí no canal? Mas esse quadro, ele traz pessoas alegres e felizes, né, almoçando pós-remada. Né? Eles acabaram de remar, foi um dia legal pra caramba, e agora eles estão almoçando, conversando, e estão bebendo vinho também, bebendo água. Esse restaurante até hoje existe, cara. Isso que eu fiquei assim, tipo, eu preciso conhecer. A Maison Fournaise, ela existe até hoje, e ela hoje é um restaurante ainda, e é também um museu dos impressionistas, tá? Eu nunca fui. E é perto de Paris, eu falei pra vocês que é 14 quilômetros de Paris. Eu fui pesquisar sobre a Maison Fournaise, sobre esse restaurante, né? Esse restaurante já no início do século XX, por volta de 1906, 1900 e pouco, ele já fecha e já vai entrando em decadência, e ele passa assim décadas fechado no século XX, décadas. Por quê? Porque o dono do restaurante faleceu, eu acho que o nome dele era Senhor Fournaise. Ele faleceu, os filhos não conseguiram levar esse restaurante adiante, inclusive os filhos estão representados aqui nesse quadro. Eles também alugavam barcos, né? Além de ter o restaurante, eles também alugavam os barcos para os remadores ali. Ou seja, era uma diversão, era um empreendimento de diversões que esse senhor Fournaise tinha. Que servia comida, que você podia remar, que você podia ficar lá conversando na beira do rio. Em Paris há essa preocupação com o patrimônio, né? E com a história do local, e com uma preocupação também com a arte. Foi feita toda uma associação para que esse restaurante fosse reaberto, inclusive com dinheiro americano, não só com dinheiro francês. Mas houve também dinheiro vindo dos Estados Unidos, porque existe uma associação de amigos da arte francesa, né? E quando vem dinheiro dos Estados Unidos, as coisas ficam tão mais fáceis. Bom, eles reformaram o restaurante, reabriram o restaurante, mas houve também dinheiro vindo dos Estados Unidos, porque existe uma associação de amigos da arte francesa, né? E quando vem dinheiro dos Estados Unidos, as coisas ficam tão mais fáceis. Bom, eles reformaram o restaurante, e se eu fosse, eu queria sentar nesta varanda que eles estão sentados, entendeu? E um dia eu prometo a vocês que eu vou. Eu já fui a Paris 250 vezes, que eu morava ali do lado, que eu morava em Bruxelas, e eu nunca fui em Chatou, nessa tal de Maison Fournaise, nunca fui. Aí, gente, quando você vai olhando essas pessoas aqui no quadro, é muito comum, isso vocês também vão ver no baile no Moulin de la Galette, que o Renoir estava sempre pintando os seus amigos. As suas pessoas conhecidas, ele retratava nos quadros, né? Então, nesse dia daqui do almoço dos remadores, também tem vários conhecidos dele, né? Então, você tem aí atrizes, você tem aí poetas, você tem pessoas que ele conhecia. Só que, lembra de Amélie Poulain? Você lembra que o Homem de Vidro pintava esse quadro daqui? Ele vai falando para Amélie, olha Amélie, eu pinto essas pessoas daqui, eu conheço todas elas, eu sei a intenção delas. Inclusive vocês podem ver que essa moça daqui em primeiro plano, essa do chapéu amarelo, ela tá, você vê como é que é a vida da felicidade, a vida dos pequenos detalhes, das coisas simples, a felicidade nas coisas simples. Ela tá brincando com o cachorrinho dela, sabe quando você pega o cachorrinho e você faz assim, oh meu Deus, que coisa mais bonitinho esse cachorrinho. É exatamente isso que ela tá fazendo, um cachorrinho pequenininho desses de madame que ela tem. Ela tá pegando, que coisa mais lindinha esse cachorrinho, né? E existem outras pessoas que estão conversando, que estão bebendo. Só que o Homem de Vidro fala pra Amélie, esta moça daqui que está bebendo essa taça daqui, a gente não sabe se está bebendo água ou se está bebendo vinho branco, a gente não sabe. Ela tá olhando meio que pro nada e a gente não sabe direito com quem exatamente ela está conversando, essas pessoas aqui desse grupo, e o que ela está pensando, né? Ela é uma incógnita. A gente não sabe direito quem é ela, todas as outras pessoas são identificáveis, são esses conhecidos do Renoir, mas essa moça daqui, ela é uma moça que a gente não sabe direito o que ela quer da vida, o que ela tá fazendo, o que ela tá pensando, se ela tá feliz ou se ela não tá feliz aqui nessa cena, porque ela tá só, né, ali bebendo. E isso é um paralelo com a Amélie.
Quando esse homem de vidro, esse senhor, ele fala sobre essa menina, ele está falando sobre a Amélie. E aí ele coloca essa questão para Amélie, o que será que ela está pensando, o que será que ela está fazendo? Ela é uma incógnita. E a própria Amélie se sente um pouco tocada com isso, porque a própria Amélie se reconhece essa menina. Diz que a Amélie vai tentar devolver a caixa de brinquedos para o senhor que morava naquele apartamento. A Amélie vai tentar resolver a história de vida daquela mulher que mora no térreo e que o marido abandonou ela. A Amélie vai tentar resolver a vida do menino que está sempre sendo insultado, xingado pelo vendedor de frutas e verduras ali embaixo. Ela está sempre vivendo a vida dos outros, ela está sempre querendo a felicidade dos outros, mas a vida dela própria é meio modorrenta, é meio morna. Ela não tem grandes ambições, a gente não sabe se ela quer casar, se ela quer ter filhos, se ela quer mudar de emprego, se ela quer fazer algum curso, talvez finalmente estudar em algum lugar em que ela tem uma turma com pessoas, né? Ela também, assim, você não está vivendo a sua vida, Amélie, você está vivendo a vida dos outros. É como se nessa paisagem aqui que o Renoir pintou, que tá todo mundo alegre, feliz, com intenções, esse fulano quer pegar essa menina ama esse cachorro, aquele outro vai de noite, sai com aquela outra, tá vendo que ele tá de cartão lá na cabeça? Ele já engatou, tem um jantar aí, dali ele já vai seguir para um jantar que vai pegar alguém, que não sei o quê. Aquela menina é uma incógnita, e aquilo dali é a Amélie. E aí, gente, tem uma parte do filme que é muito interessante, é quando a Amélie encontra um garoto sui generis igual a ela, que é um rapaz que tem um hábito muito peculiar, muito particular. E a Amélie gosta de gente estranha mesmo. E esse rapaz, ele coleciona fotos que foram largadas. Sabe essas máquinas que você põe a moeda e bate foto? O garoto coleciona tudo isso, ele vai na lixeira dessas máquinas, pega essas fotos rasgadas e ele vai colando, vai rejuntando essas pessoas. Nessas pessoas rasgadas, ele vai colando as pessoas de volta, ele fez um álbum dessas pessoas e ele vai catalogando as pessoas, o que ele acha que cada uma é, né? E aí, gente, existe uma pessoa que é recorrente, é um homem misterioso, recorrente, que está em todas as máquinas, é um mistério. E esse homem sai correndo e a Amélie pega o álbum dele. A Amélie fica com o álbum dele, ela não sabe nem quem é ele. Mas ela fica com o álbum dele e ela vê essa repetição de fotos. Ela leva na casa do homem de vidro, né? Pra mostrar, olha que engraçado que esse sujeito faz. Ele vai na lixeira, pega a foto das pessoas, cola de novo as pessoas, identifica as pessoas conforme a imaginação dele, né? E existe esse misterioso homem que tá em todas as máquinas na cidade toda, o que será? E aí cada pessoa vai criando uma imaginação, que é uma das coisas que a Amélie mais gosta, né? Ela não gosta muito da vida real, da vida presente, né? Ela gosta desse mundo imaginado, que é uma forma de fuga também, né? É uma forma de viver outros mundos, outras coisas. Aí o velho, ele imagina, eu acho que é um homem que tá sempre, todo dia, batendo foto dele, porque ele tem medo de envelhecer. Então ele quer guardar a imagem dele. Aí a Amélie, ainda é mais assim, mirabolante, a Amélie fala, não, é um fantasma. Um fantasma que só se materializa ali no ectoplasma da máquina, né? E aí, depois do filme, isso se resolve, a gente fica sabendo quem é o homem, e é muito engraçado, porque era uma pessoa muito comum. Esse spoiler eu não vou dar não, vocês vão ter que ver para poder saber quem é o cara. Mas o que importa é que a Amélie, quando encontra esse cara, ela pode viver alguma coisa com ele, porque ela se interessa por essa particularidade dele. E o filme mostra que ela já teve outros relacionamentos, na verdade ela já transou outras vezes, né, com outras pessoas, mas coisas assim muito bizarras. O filme mostra sem conexão nenhuma, até porque ela tem dificuldade de fazer conexão com as pessoas, mas que com esse rapaz, como ele tem atenção aos detalhes, como ele tem hábitos peculiares, ele tem um jeito diferente e imaginativo de ver o mundo também. Ela criou uma conexão com ele. Então ela pode viver alguma coisa com ele. Ela pode se permitir viver de fato a vida dela, ao invés de ficar vivendo fantasias e a vida dos outros, né?
E aí o senhor pergunta, quando a Amélie, volta e meia a Amélie vai na casa dele, né, do Homem de Vidro, e ele pergunta, será que essa menina do copo de água, do quadro aqui do Renoir, será que ela já tá vivendo a vida dela, ela continua vivendo a vida dos outros, né? Ela já pergunta, será que essa moça do copo de água, será que ela tá apaixonada? E a Amélie fala, tá, ela tá apaixonada. Aí o velhinho pergunta, é por aquele homem misterioso? Aí ela fala, é por ele. Aí ele pergunta, e por que essa moça não faz nada? Por que ela fica escondida aí por trás do copo de vidro? Aí a Amélie não sabe responder, né? Porque na verdade ela tá falando dela mesma e ele também tá falando dela, né? Eles estão falando num código que usa o quadro do Renoir, né? O quadro do Renoir é o código. E aí o velhinho fala, eu acho que ela é muito covarde, essa moça aí do copo de água. É por isso que ela... Eu interpretei mal o olhar dela. É um olhar de covardia atrás do copo. E aí aquilo cala fundo na Amélie, né, que ela fica se sentindo covarde, porque ela não consegue estabelecer contato com o rapaz do álbum de fotografias. E é muito doido, porque a Amélie, ela como imagina muito o mundo, ela às vezes assiste televisão e imagina outra dublagem ou uma outra legenda do filme, né? Ela tá vendo lá um filme alemão e ela imagina que o cara que era, acho que era até o Hitler falando, ela imagina o cara falando, porque a Amélie Poulain, eu quero que todo mundo saiba que ela tem o direito de fazer o que ela quiser da vida dela. Até porque estragar a própria vida é um direito inalienável das pessoas. E isso é uma das frases célebres desse filme, né? Estragar a própria vida é um direito inalienável. Se você parar pra pensar, realmente todo mundo é dono da própria vida e pode fazer o que quiser com a própria vida, inclusive desperdiçar a própria vida, estragar a própria vida, né? Todo mundo tem aí, embora a gente saiba que existem pessoas, graças a Deus, às vezes, né, inclusive que existem essas pessoas que estão ali e não deixam que você estrague a sua própria vida, né? Ou é sua mãe que fala, não vai fazer isso não, eu não vou deixar, algum amigo seu, né, que não reconhece que esse é um direito seu inalienável de estragar a sua própria vida e a pessoa tá lá te segurando. A outra frase célebre desse filme é: são tempos difíceis para os sonhadores. E assim, o que a gente está vivendo nesse mundo, né, gente, no Brasil, então, meu Deus, mas nesse mundo, esses tempos aí de coronavírus e tal, de incertezas e dificuldades econômicas, são tempos difíceis para os sonhadores, né? Bom, gente, então, essa é a conexão do quadro do Renoir, da história do Renoir e dos impressionistas com o filme da Amélie Poulain, que é um filme que eu adoro, um filme muito delicado, um filme muito divertido. Eu espero que vocês tenham gostado. Gente, cadê o like neste vídeo? Cadê você se inscrevendo no canal, apertando o sininho? Vamos lá, vamos fazer tudo isso? Ó, da próxima vez que eu vier aqui, eu vou falar de Emily em Paris e vou citar inúmeros canais de franceses que falam português, tá? Que já moram aqui no Brasil e falam português, que vocês devem seguir, que vocês vão gostar muito. E a gente vai falar um pouquinho mal aí dos franceses, vai falar bem também dos franceses, vai falar bem de Paris, vai falar mal de Paris. E vamos continuar aí com os impressionistas e com Paris, e com arte, com pintura e com alegria. Depois eu quero falar com vocês sobre outros filmes, quero trazer aí esses filmes alemães que eu falei pra vocês, né? Tanto o Adeus Lenin quanto A Vida dos Outros, tá certo? Mas isso vai ficar pra frente, pra frente e pra frente. Beijos!